Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Mariana Pazini, eu sou da equipe Qualivets. Eu sou a única da equipe que não sou médica veterinária, eu sou publicitária. E a equipe Qualivets, para quem ainda não conhece, está chegando aqui na live pela primeira vez, é uma equipe de medicina veterinária integrativa. Aqui nós somos especialistas em reabilitação e bem-estar animal em qualquer fase da vida. Então, desde o filhotinho ao idosinho, a gente sempre tem algo a agregar na qualidade de vida deles. Então, a gente aqui, alguns dos métodos que a gente trabalha acupuntura, fisioterapia, ozonioterapia, elaboração de alimentação natural. Então, diversos métodos aí que vão melhorar a qualidade de vida do seu animal. Quem ainda não conhece, acompanha a gente aqui nas redes sociais. E quem quiser, também agenda uma avaliação para o seu pet, que a gente consegue conversar melhor. E a live de hoje, a gente vai falar sobre medicina Ayurveda. Então, é uma medicina super antiga, que tem ganhado vários adeptos aqui no Brasil nos últimos tempos. E aí, será que dá pra gente trazer para o universo dos animais, para o mundo pet? Como que a gente mistura todas essas medicinas, todas essas terapias? E para falar desse assunto, a gente chamou quem é referência, né? Deixa eu ver se ela já tá aqui na live. É a Silvia Calian. Vamos ver se eu falei certo. Só esperar. Enquanto isso, gente, enquanto eu acho ela aqui, tem uma setinha, tipo um aviãozinho. Chama aí o pessoal, quem vocês acham que tem interesse nesse assunto, quem gosta de medicinas alternativas, complementares, desse universo da medicina integrativa. Quem tem um animalzinho em casa, então vai convidando o pessoal aqui. Vai ser uma live super descontraída. A gente vai aproveitar para tirar todas as dúvidas. Então, vocês podem ir interagindo aqui com a gente, combinado? Deixa eu só ver se ela já... Ah, já entrou. Deixa eu convidar ela aqui. Tá conectando, acho. Olá! Oi, Mari! Boa noite! Ai, boa noite! Que Obrigada por ter aceitado delícia! o convite. Oh, meu bem, eu que agradeço. Uma noite chuvosa aqui em Juiz de Fora, na roça. Eu vejo seus stories, é uma delícia aí onde você mora. É um cantinho da bicharada. Aqui, essa semana eu ainda tô rindo porque as galinhas eu resolvi soltar as galinhas. Acabei com o galinheiro, decidi. E aí agora tem uma casinha de cachorro no quintal e elas estão botando ovo. Elas mudaram também. Elas não estão mais no galinheiro. Elas entram na casinha do cachorro e botam lá. E aí eu tenho uma cadela que ainda descobriu isso, descobriu que ama ovo cru. E aí ela tá atacando geral. Achou uma fornecedora agora dos Sim, sim. Nossa, gente, é vida, né? É muito gostoso ver o bicho sendo bicho, livre, né? É o instinto do animal prevalecendo. ovos. A gente se diverte observando, né? Sim. Então, vamos lá, para quem ainda não te conhece, queria só que você contasse um pouquinho aí quem é a Silvia, como você veio parar nesse universo da medicina integrativa, alternativa, do mundo da Ayurveda. Então, só contar um pouquinho para o pessoal te conhecer. Sim, Mari. Eu acho que eu nasci integrativa. Eu acho que eu nunca saí desse universo, né? Eu nunca saí dessa conexão com planta, com bicho. Eu fui criada dessa forma. Minha casa era um zoológico também, sabe? E herdei da minha avó paterna, do meu pai, esse contato de pé no chão, sabe? De conhecer as plantas e tá sempre com um chazinho. Eu sou aquela amiga vovó, sabe? Tem sempre, com os amigos tem sempre uma receitinha natural, tem sempre
vamos fazer um alinhamento de chakra, esse seu chakra está desalinhado. E aí, quando eu era mais nova, eu não sabia de onde vinha isso, né? Era um conhecimento que eu já trazia, herdado mesmo, de ancestralidade. E comecei estudando, a minha primeira graduação foi fonoaudiologia. E aí, já antes de me formar em fono, eu entrei numa pós em medicina chinesa. E aí ali foi, começou, né, o grande encontro de alma, que aquilo ali já fez muito sentido para mim. A medicina chinesa, ela traz esse raciocínio simples do frio, do quente, o que está muito quente, uma inflamação muito quente, é preciso esfriar, e aí como a gente vai utilizar isso, qual a planta que tem uma natureza mais fresca. E aí comecei, né, só que ali dentro da acupuntura ainda, e aí eu descobri a Ayurveda. E pronto, aí eu cheguei mesmo, falei, só que aí nessa época, muitos anos atrás, eu era terapeuta de gente, né? E cuidava muito das pessoas. A fonoaudiologia em si eu quase não trabalhei, eu trabalhei na fono com a ecoterapia. E aí foram formações e mais formações, a homeopatia sempre buscando, através da natureza, a cura. Isso sempre foi a minha grande busca. Desde muito nova eu não gostava de remédio e tomava fazendo careta. Eu nunca achei que aquilo pudesse ser capaz de manter a saúde. E aí depois a gente entende, porque a integrativa, ela é um caminho de manutenção da saúde. A gente não trabalha com a doença. Quando chega de fato ao ponto da doença, muitas vezes a alopatia ela é necessária e muito bem-vinda, ela salva vidas. Mas a gente podendo viver com o organismo em equilíbrio, esse é o grande... eu vejo como vida mesmo, né? Porque quando a gente está em processo de adoecimento, a gente não está 100% na vida, não tem como ficar bem. Então, um organismo equilibrado, saudável, é esse que se mantém também cuidado. Então, eu sou muito do autocuidado, cada vez mais me olhando, porque é através, né, do meu próprio cuidado, quando eu me cuido, quando eu cuido da minha saúde, que eu posso facilitar o outro a olhar para a saúde dele também, seja humano, seja animal, não humano. E aí foram essas formações até que eu cheguei na medicina veterinária. E quando eu cheguei na veterinária, a minha formação já foi experimentando todas essas ferramentas, esses recursos que eu já utilizava em pessoas, nos animais. E aí eu fui descobrindo cada vez mais técnicas, cada vez mais recursos e fundei o Ayurveda Pet, que hoje é um curso, né? Depois ele nasceu inclusive antes da pandemia, e aí hoje ele está só online. Eu cheguei a levá-lo para alguns lugares do Brasil, mas hoje ele está exclusivamente online. E é uma delícia, porque eu tenho visto agora o interesse dos veterinários, o que na minha época, por exemplo, quando eu me formei, eu não tinha acesso, né, a esses... era muito difícil, tinha ali bem isolado a acupuntura veterinária, mas aí a fitoterapia já era muito difícil, não se usava, a massoterapia para os animais não era algo muito falado, então eu não encontrava esse tipo de curso. E então, assim, foi quando eu decidi fazer esse compilado de técnicas, de reunir tudo isso, e falei, é possível, vamos começar. E assim eu me vejo começando, né, esse caminho integrativo para os animais, e que hoje está muito forte, e a gente observa um crescimento muito bonito, né? Os veterinários cada vez mais aceitando, dizendo sim para esses recursos naturais. Então acho que é um pouquinho disso daí, gente. Aí tô aqui.
E esse curso que você lançou, ele é só para veterinário ou tutores podem fazer também? Tutores podem fazer também. Ele é aberto, com exceção, claro, de algumas técnicas. Eu falo de autoemoterapia, falo de terapia neural, que aí já são recursos um pouco mais invasivos. E então, assim, são recursos técnicos, né? Precisa de ter ali um conhecimento técnico. Mas tem muita coisa que dá para o tutor utilizar em casa, principalmente utilizando em si próprio primeiro, né? O curso ele traz muito a importância do autocuidado, primeiro em mim, né? Depois no outro. Mas ele tem, assim, acho que 90% do Ayurveda Pet é composto realmente por médicos veterinários. São poucos, e os tutores que entraram para o curso são, de uma forma geral, terapeutas, criadores de animais, né? Então, tem uma ligação com o animal de uma forma mais profissional, entende? Vamos lá, começar do começo. Qual que é a filosofia básica, o princípio da Ayurveda? Como que, de uma forma, né, resumida, eu sei que é uma medicina super antiga e tudo mais, mas como que, para quem não conhece, quem só ouviu falar, conseguir entender os princípios da Ayurveda, como que funciona, né? Sim. A Ayurveda ela é tida como um sistema medicinal muito, muito antigo. Ele é um conhecimento muito primitivo que foi desenvolvido há mais de 3.000 anos antes de Cristo, na Índia, através da observação, da interação da natureza com o próprio organismo. Então, a chuva que está caindo ali fora tem uma interferência aqui no meu corpo. Como eu fico com essa chuva? Como eu fico no frio? Se está ventando muito, se está muito quente? Como o meu organismo reage a tudo isso? E aí eles conseguiram dividir o biotipo humano em 3 doshas. E aí a gente fala, toda vez que é falado em Ayurveda, a gente fala em Pitta, Vata e Kapha. E aí o que é isso, né? O ideal, inclusive, é que sejamos tridoshas, que tenhamos esses 3 doshas em equilíbrio no organismo. E é isso que a gente busca através da dietoterapia, através do alinhamento dos chakras, através do autocuidado. Porém, é um tantinho difícil. Eu imagino. Não é fácil. Não é fácil, isso. E aí acaba. Esses doshas a gente nasce com eles e se mantém ali os mesmos em predominância ou isso vai alterando ao longo da vida? Exatamente, vai alterando ao longo da vida. Então, às vezes, o Pitta, que tem uma tendência a ser extremamente calorento, aquele indivíduo mais possessivo, mais ciumento, ele até é mais vermelhinho, a pele é quente. Isso hoje eu vejo e percebo, comecei, né, há alguns anos, perceber essas características nos animais também. E aí a gente consegue classificar esses animais dentro desses doshas. Mas aí esse indivíduo que é Pitta, muito possivelmente vai ter lá o Kapha, que é a parte mais emocional, a tendência à retenção hídrica, porque é o aguaceiro, é mais frio. Então, geralmente, essa parte emocional ela fica mais deixada de lado. E aí esse Pitta fica muito mais evidente. Então, a gente vai justamente equilibrando. Vata, por exemplo, já é o Vata ele é volátil, ele é a ventania. Então, o indivíduo que está com Vata predominando muito,
com certeza não está conseguindo ter foco, é a cabeça a 1000 por hora, não consegue sossegar um segundo, é aquele bichinho que também não para, não tem, não tem paz no coração, cada hora está de um jeito, cada dia está de uma forma. Então a gente vai trabalhando essas características através desses recursos, trazendo o equilíbrio mesmo orgânico. Então, se um está muito predominante, o que está faltando? A gente trabalha aquele dosha, aquelas características que estão em falta. E isso a gente vai observando uma melhora incrível de todos os aspectos do ser humano, do animal. A Ayurveda hoje ela está muito em alta, né? As pessoas têm falado bastante. A Índia tem sido muito buscada, porque a medicina oriental, ela traz um conceito de saúde muito diferente do ocidental, né? Traz essa consciência sobre a saúde emocional. É importante me entender, é importante me observar, é importante me cuidar internamente, nos meus processos emocionais, porque o físico é o último. O físico é a reta final. Se chegou no físico, se a doença chegou no físico, é porque ela já passou por vários níveis. Então quando a gente atua nesses níveis primários, a gente evita que a doença chegue até o físico. E isso faz muito sentido quando a gente observa na rotina clínica, porque a gente para completamente de tratar sintoma, né? Da mesma forma que um humano, eu vou tratar a enxaqueca, e aí ele foca na dor. Qual é a informação dessa enxaqueca? Onde ela de verdade começou? Onde onde essa enxaqueca começou a ser manifestada? Por quê? Então a gente é preciso chegar na causa raiz. E o ser humano está também vivendo um processo de intoxicação medicamentosa. O nível, né, assim, a quantidade de medicamento que a população utiliza é muito grande. E isso só mantém esse organismo em desequilíbrio, porque a causa raiz não é vista, não é trabalhada. Então não tem como falar em cura. É um processo sempre curto, né? Eu tenho um alívio daquele sintoma, paro de tomar o remédio, o anti-inflamatório, o antibiótico, o anti, né? O antidepressivo. E aí, se eu paro com o anti, pronto, o problema está ali vivo, porque ele não está no físico. Então, esse olhar, e aí para os animais também, e dentro dessa minha história profissional, o que fechou muito, Mari, essa minha linha, essa forma que eu acredito de cuidado, foi a formação em visão sistêmica, porque aí a gente ainda observa o animal dentro de um sistema familiar adoecido, onde ele também adoece. Então, por ressonância, aquele animal já cai num sistema muito semelhante ao dele. E então, quando a gente observa as semelhanças, né, dos animais, dos tutores, e aí trabalhar isoladamente um organismo, não adianta. Existe um campo ali dentro que precisa ser cuidado. Esse encontro dos animais hoje com o ser humano é visto de uma forma muito profunda e amorosa. Não é um encontro para satisfazer o meu desejo de ter um pet. Vai muito além disso. Esse encontro, ele é curador. Ele vem, de fato, para uma cura muito profunda do sistema familiar, do animal e nosso, né, do humano. Então, esse olhar abrangente, hoje ele é ainda mais abrangente ainda, né? Assim, eu olho mais amplamente, não é mais nem apenas o animal, agora é o sistema. Então, a gente vai trazendo todos esses conceitos, e isso
a gente vai percebendo o processo mesmo de saúde, de bem-estar do animal e da família. É isso até que eu ia perguntar, né, com relação aos doshas. Normalmente, o animal costuma ter o mesmo do tutor, ou eles têm diferentes, ou ao longo do tempo a sintonia acaba sendo tão grande que eles acabam vivendo ali os momentos parecidos, o quanto ele absorve ali, né, da convivência com a gente. E como também é essa consulta, esse diagnóstico, como é uma consulta de medicina Ayurveda, né? Dessa medicina integrativa, como que você Integrativa. consegue chegar num diagnóstico ali do animal, né? Porque a gente ainda consegue expor alguns pontos, sentimentos, e no animal, como que a gente consegue ali extrair na medicina chinesa, tem algumas coisas que ajudam ali no diagnóstico. A língua, pulso, tem algumas coisas que vocês analisam. Na Ayurveda também tem alguns sinais ali que dá pra gente prestar atenção? Sim. Eu trabalho muito com a observação, muito. Então, as minhas consultas, elas são longas. Hoje eu faço um trabalho mais domiciliar, a não ser online, que é uma possibilidade também, mas eu gosto de estar na casa. Então eu atendo aqui pela região. Eu gosto de chegar até esse animal, até essa família, conhecer esse ambiente, onde ele dorme, onde ele se alimenta, o que ele come, porque muitas vezes o tutor ele mente, a gente sabe que ele está mentindo. Dá um esquecimento ali na hora da E aí quando a gente está ali no ambiente, né, da família, é completamente diferente, não dá para mentir. Você está vendo ali todos que fazem parte daquela rotina, como é o relacionamento do filho, se tem criança, como com quem esse animal se parece mais, porque às vezes um membro dessa família eu jamais conheceria se não chegasse lá, e talvez seja o ponto-chave, aquela pessoa em que o animal se identifica. Algo ali precisa ser visto. Então, estar nesse ambiente possibilita muito esse contato com a realidade desse animal. Então, a partir dali, a partir dessas observações, um plano terapêutico é elaborado, mas nunca com protocolo. Quem me dá a resposta, a resposta e o próximo passo é o animal, é a família. Então o olhar integrativo, ele é um olhar terapêutico. Eu não sou uma veterinária que chego, passo uma receita e tchau e nunca mais te vejo. Não, eu brinco que quando eu já chego eu falo, o nosso namoro está começando. Porque a gente, pelo olhar, pela visão, pela forma de trabalho, a gente adentra mesmo naquela família, naquela história. Eu trabalho muito com os animais idosos, eu trabalho muito com os cuidados paliativos, é onde eu gosto de atuar, na reabilitação, na qualidade de vida desse animalzinho que está partindo, e dando esse suporte, trabalhando a ortotanásia, né, que eu não trabalho com a eutanásia. Então esse acompanhamento, ele se torna muito terapêutico para todos daquela família. Então eu realmente fico disponível para esse tutor, a gente está em contato direto, olha, aconteceu isso, hoje o fulaninho fez isso, e a gente vai trocando, então diminui isso, reduz a homeopatia aqui, passa para 2 vezes, então eu preciso desse contato. E aí, claro, né, que à medida que o tempo vai passando, os nossos encontros muitas vezes vão sendo mais espaçados, porque o animalzinho está bem. Às vezes eu brinco, que eu falo, gente, deixa eu ligar para fulano, porque meu Deus, desapareceu. E aí tá tudo certo, aquele bichinho que internava com frequência, tomava antibiótico frequentemente, de repente ele consegue atingir um lugar, né, um equilíbrio no corpo, que ele não precisa mais de ser exposto, né, a tanta medicação todo o tempo. Então, esse é o ponto.
é fazer com que ele precise o menos de mim, porque é a natureza. E eu vejo, eu posso, né, observar isso na minha casa. Eu tenho esse privilégio de ver que quanto menos a gente interfere na natureza de um animal, mais ele se expressa, mais próximo da natureza ele fica, e mais saudável e feliz ele vai seguir a vida dele, né? Porque ele pode ser um animal. Então, o Ayurveda Pet, o curso, e é um ponto que eu trago muito, é a humanização excessiva que a gente observa hoje. E a gente vê isso como um processo de adoecimento do ser humano. Né? O que ele está projetando nesse animal? Por que ele quer que esse animal tenha aparência, tenha característica de humano? Que use sapatinho, chupeta, sabe? Vá passear dentro de um carrinho. Onde esse animal está sendo respeitado como animal, né? Até que ponto esse amor está sendo saudável para esse animal, porque ele não está podendo se expressar. E aí quando pensa, né, eu brinco, faz a troca básica, se enxerga vivendo no meio dos animais, né, no meio de uma família de cães. Eles vão te botar para andar de 4, vai comer no chão, comer mato, cheirar o rabicó do outro. E é isso, vai ser extremamente esquisito pra gente. Então, é dessa forma, dessa visão básica de cada um podendo ser o que é. Né? O animal cão se manifesta como cão, o gato também. Isso é saudável para eles. Então essa visão natural e integrativa, ela começa trazendo esse animal para a realidade dele, né? Então quando eu vou no ambiente onde esse animal vive, muitas vezes eu falo, tira isso daqui, tira, vamos tirar, vamos mudar um pouquinho, vamos mexer aqui, não precisa disso, deixa ele ter contato com outro animal, deixa pisar no chão, é a troca, né? O animal ele é todo de instinto, o animal não tem esse mental que nós temos, é essa a grande diferença, né, nossa, esse mental que julga, que faz protocolo para muita coisa. O animal ele é no presente, ele vive o aqui e agora, ele é totalmente sentimento, totalmente emoção. E deixar, né, que ele seja assim e observar isso é uma delícia. Né? É ver a natureza ali do jeitinho que ela é. É lindo. Para eles não terem tudo isso, o resultado desses tratamentos são muito mais fáceis em animais do que em humanos, né? A gente vê o resultado muito mais fácil, muito mais rápido, justamente por eles não terem bloqueios, preconceitos e toda essa parte emocional que envolve os humanos, né? Então, nos animais é muito incrível como a gente vê o resultado de todas essas terapias muito mais rápido, né? É muito legal. E o que eu ia perguntar é, dentro, né, da medicina ayurveda, que tipo de tratamentos a gente pode adaptar aí para os animais? Então, o que é muito conhecido é a parte de alimentação, né? Toda essa parte de dieta, a gente consegue trazer isso para o animal, fazer uma dieta ayurveda, ou a gente traz alguns elementos só? É muito famosa a parte de temperos, né, da medicina ayurveda. Então, a gente consegue trazer isso, faz uma alimentação toda baseada nisso, ou a gente coloca ali algumas pitadinhas de cada uma? Então, traz um pouquinho da dietoterapia chinesa, traz um pouquinho da ayurveda, vai misturando ali e faz tudo, ou a gente segue cada medicina separada? Assim, agora a gente vai seguir uma dieta nesse caminho ou no outro, e que outros métodos, né, da Ayurveda a gente consegue trazer? Massagem, aromaterapia, meditação. Assim, eu até medito com a minha cachorrinha do lado, ela sempre dorme. Sim. Tá, Mari. Então, assim, o que a gente consegue trazer aí pro mundo deles, né? E fazer juntos também. Essa parte da meditação, só fazendo um adendo aqui, é muito bacana, porque esse relato que você traz é muito comum, né? É muito frequente. Toda vez que eu vou meditar, o meu cachorrinho,
ele entra num estado de bem-estar profundo, relaxa, fica super bem. E aí eu falo, gente, quem é que tá bem? É o tutor. O tutor tá ali conectado, se cuidando, se olhando, e isso é refletido imediatamente no animal. Então, quando a gente tá bem, é claro que esse animalzinho também vai entrar nesse campo, né? Porque muitas questões, principalmente comportamentais dos animais, têm uma relação grande com esse aspecto emocional mesmo do tutor, do humano. Esse nível altíssimo de estresse, de ansiedade, isso tem causado bastante transtorno para os animais. Mas enfim, voltando, sobre a alimentação. A alimentação hoje ela está super também em alta, os tutores cada vez mais aceitando, né? E os animais amando. E o que eu digo sempre dentro de qualquer plano terapêutico, dentro de qualquer técnica, o que é possível para aquele tutor? Então, quando você diz até sobre temperinhos, alguma coisa, tem tutor que não está pronto, não dá conta ainda de trabalhar com alimentação natural. Então ele dá ração. Ele procura uma ração que seja, né, com menos aditivos, mas enfim, ele se preocupa com isso, mas ele não dá conta. E eu falo que é muito importante que a gente olhe para o tutor, olhe para essa possibilidade, não chegue cheio de julgamento, não precisa ser assim, assim, porque senão ele não vai fazer. E aí você não vai, como veterinário, você não vai chegar a um resultado. Então, sempre essa troca, é por isso que eu falo, vamos julgar limpo. O que vai dar para fazer? Então, a gente vai adaptando mesmo. Eu não trabalho com alimentação natural. Quando essa parte de formulação de cardápio eu não faço. Mas o conhecimento da Ayurveda, ele possibilita esse acréscimo de alguns alimentos, de alguns componentes que serão importantíssimos para o equilíbrio desse animal. Então é muito bacana quando a gente faz, né, uma parceria com um veterinário nutrólogo e a gente monta junto, formula junto esse cardápio. Então qualquer recurso, o que a gente traz muito? Você falou aromaterapia. Os instrumentos da Ayurveda são instrumentos muito simples. A gente trabalha com pilão, porque a gente pila mesmo ali a erva na hora, a erva fresca. Eu gosto muito de trabalhar com as ervas frescas, às vezes não é possível. Então a gente traz muito da fitoterapia, a gente traz muito da geoterapia. Todas as argilas são muito utilizadas dentro da Ayurveda. Então são banhos medicinais, com plantas, com óleos essenciais, são banhos de óleo, a oleação mesmo do animal, principalmente dentro do Vata, a gente trabalha muito com a oleação, porque ele precisa de uma densidade, esse animal está aéreo, e é incrível quando a gente traz a densidade do contato com o óleo, e essa pele começa a reagir, esse animal melhora. Então processos também de dermatite, aí a gente estava falando, você chegou a falar antes, o que a gente tem também dentro da Ayurveda, assim como na medicina chinesa, é uma predisposição. Então se esse animal está muito pita, ele não vai apresentar doenças de natureza fria, ele vai sempre apresentar doenças de natureza muito quente, inflamações extremamente quentes. A parte digestiva dos animais de pita geralmente são as que primeiramente dão um sinal. Então a gente vai falar de gastrite, de úlcera. Então como tratar isso? Trazendo um pouco de frescor para esse organismo, para quitar um pouco desse calor. Como? Aí é o que eu falo, argila para esses animais, ele vai ter muita dermatite. Então, um banho de argila, a gente busunta de argila, isso para eles é uma delícia. Imagina adorar, né? um cachorro de barro.
O banheiro que fica bom, mas o cachorro adora. Eles ficam, Mari, tão entregues, porque é um momento de relaxamento tão grande, todo aquele calor que estava excessivo encontra um respiro, sabe? E é imediato. Esse relaxamento ele acontece quando a gente inicia a sessão. Então a gente vai sempre introduzindo ali. Por exemplo, eu tenho sempre o óleo de lavanda comigo. Eu já chego perto desse animal com óleo de lavanda. Começo com uma massagem. Ali, assim como nos humanos, eu já vou observar pontos de tensão, que região que está com tensão. Ele já mostra, através dos próprios reflexos, onde está doendo. Que região aquela? É uma dor muscular? É uma dor articular? Qual a idade desse animal? Então, é contato, sabe? Não existe uma regra, é com o animal, é através do contato com a casa, com o animal, mão, toque, saber se está quente, se está frio. Falo que o meu grande instrumento é a mão. E claro que a gente tem ali uns recursos básicos. Eu tenho sempre agulha de acupuntura, tenho sempre óleo essencial. A minha maleta é um caldeirãozinho de bruxa. Eu acho que, com exceção do termômetro, do espeto, tem recursos ali que as pessoas vão olhar e falar: não, isso aqui não é de veterinário. A André está perguntando: olá, que tipo de argila? Como funciona? Sim, para começar, a argila, gente, ela é o elemento que a gente encontra na natureza, é o elemento mais frio que existe. Então, se eu coloco, por exemplo, esse animal tá, vou dar um exemplo aqui, esse animal tá prostrado, ele tá totalmente apático, muito possivelmente esse animal não tá apresentando alguma desordem de calor, e sim de frio. Ele deve estar estagnado. E aí a gente trabalha o contrário, trabalha com o calor, a gente aquece, trabalha com pedras quentes, trabalha com óleos como canela, gengibre. A gente vai trabalhando elementos quentes. Então é importante, primeiramente, saber onde eu estou utilizando, né? Qual a finalidade desse banho de argila? Porque senão eu pioro esse quadro clínico desse animal. Um animal apático, se eu boto na argila, isso vai esfriar completamente. O pouquinho de calor que tinha, resfriou. Então, a cromoterapia também eu utilizo demais. Eu gosto muito da frequência das cores, justamente porque ela trabalha isso do quente, do frio, além de harmonizar junto com os cristais, os chakras. Então é isso, essa pessoa que perguntou, a primeira coisa, entra em contato com esse animal, pega, olha, vê se tem pontos quentes, se ele está mais frio, como é que está a coloração de mucosa, está vermelhinha, viva ou não, está mais, né, tá mais rosadinha, mais escura. Então são pontos que a gente precisa observar antes de realizar, né, uma técnica terapêutica sem conhecer, porque senão a gente pode piorar mesmo esse caso. Mas se esse animalzinho estiver muito quente, cheio de dermatite, aquele bichinho que vive ofegante, aquele foguetinho pulando para um lado para o outro, que não para, busunte essa pessoa de argila, fica lá meia horinha. Eu falo que nem o tempo é fechado, né? É determinado. Mas o animal mostra isso, sabe? Ele vai relaxar e quando ele acordar e ficar inquieto, acabou, deu o tempo dele. Assim é na acupuntura também. Os animais, eles têm uma consciência tão grande sobre bem-estar, sobre equilíbrio, que eles mostram isso e não precisa de muito. Às vezes, né, um recurso traz já o equilíbrio para aquele bichinho e às vezes meia hora é o suficiente para aquele animalzinho ficar bem. Então é estar sempre atenta à resposta de cada indivíduo, de cada animal. Tem uma outra pergunta aqui que passou, deixa eu ver se eu acho o nome. Aqui, o projeto Sorriso de Mona Lisa. Que ele perguntou como funciona com os cavalos.
naquela parte que você estava comentando que você prefere ir na casa do tutor para conhecer o ambiente, aí ele perguntou, mas e os cavalos, né? Como funciona? Pois é. Eu trabalho muito com os cavalos num outro lugar, que é na constelação familiar com os cavalos. O que eu trabalho aqui é com acupuntura. Acupuntura eu faço alguns atendimentos em alguns cavalos, mas não trabalho com Ayurveda, na verdade, em grande porte. Eu vejo como muito possível, não vejo, eu não consigo ver diferença entre vida, né? Porque a vida ela precisa de um equilíbrio. Isso acontece nas plantas, acontece nos animais, no ser humano, desde que se observe a natureza daquele organismo, como ele funciona, como ele reage, o que é necessário para ele. Então, o cavalo, assim como qualquer outro animal, é possível, né? E aí a gente pensa, por exemplo, os cavalos que eu trabalho com a constelação familiar. Não são cavalos estabulados, não são cavalos utilizados em trabalhos pesados, eles são cavalos que vivem em bando, eles vivem em manadas, soltos no pasto. Esses cavalos, eles vivem cheio de barro, porque eles rolam mesmo no barro, e eu acho isso ótimo. Agora, aquele animal que vive estabulado, que vive preso, não tem contato com outros animais, ele já não está sendo, esse animal não está saudável, porque ele já não está sendo cavalo. O cavalo ele precisa de estar em contato com outros cavalos, isso é fundamental para eles. É um animal extremamente do grupo, né? Eles vivem pelo outro, são conectados com o todo. Um fazendo pelo outro todo o tempo. Isso é lindo, é uma das características mais bonitas que eu vejo no cavalo. E aí, se eu isolo esse animal, eu já mexo na natureza, no instinto dele. Então, partindo, né, desse pressuposto que a gente busca deixar esse animal o mais próximo da natureza possível, eu acho que mexendo nesse manejo desse cavalo, a gente já está olhando para ele de uma forma mais integrativa, oferecendo já um bem-estar. Ok, Mari? Eu acho que você está travadinha para mim. Você travou? Eu tô te ouvindo. Voltou? Pra mim não Tá, tá. eu acho que deu uma travadinha, não sei se foi aqui e O aí. pessoal que tá aí assistindo a live travou pra vocês? Tá tudo certo? Tá, acho que chegou. Agora deu uma estabilizada. Ok. Aqui também é o que eu tô falando, gente, tá chovendo muito aqui hoje, isso acaba interferindo aqui na minha internet. Aqui também O choveu um doxa pouquinho. da minha internet. Normal, dia de chuva. A internet fica meio ruim. Tem mais uma pergunta aqui, do Christopher. Ele pergunta se você acha possível uma simbiose analítica utilizando em simultâneo o Bagua e os doshas em uma abordagem integrativa. Eu não consegui te ouvir. Eu vou ler a pergunta. Então tá. Você acha possível uma simbiose analítica utilizando em simultâneo Bagua e os doshas em uma abordagem integrativa? Eu acredito que sim. Gente, como eu falei dos protocolos, assim, é sempre através da observação, através da possibilidade daquela casa, daquele sistema, qualquer recurso que eu utilizo hoje, qualquer técnica, não existe um protocolo. É a observação e a necessidade, é o que é essencial. Às vezes a gente fica querendo fazer tanta coisa, estimular tanta coisa, trazer tanto conceito para uma família, para uma relação, quando poucos pequenos ajustes e numa forma simples para aquele tutor e para aquele animal já equilibram aquele ambiente. Ok? Aí, aproveitando aí o gancho, ele até complementa ali a pergunta e também já mais ou menos ia perguntar isso por você ter as duas formações, né, tanto em medicina tradicional chinesa como em Ayurveda, se existe uma parte de conflitos, de conceitos, ou se as duas conseguem se integrar bem, ou tem alguma parte que
uma vai para um lado e a outra vai para outra direção e acaba tendo ali algum conflito nos posicionamentos, né, de uma medicina e da outra, e as duas medicinas mais antigas, né? Sim. Eu não vejo conflito. Eu não vejo pontos divergentes. Muito pelo contrário, elas são complementares. E a Ayurveda nasce primeiro, ela é tida como a mãe da medicina. A medicina tradicional chinesa vem depois. E o que ela faz, a medicina chinesa, ela enriquece a Ayurveda. Por exemplo, a gente na Ayurveda estuda os nadis, que são os pontos que depois na medicina tradicional chinesa vêm como meridianos e muito mais ricos mesmo, sabe? Mais desenhados, mais definidos, com um conhecimento profundo da função. Então, uma enriquece a outra. E no fundo, por isso que eu estou falando dos conceitos. O que eu acho bonito dessas medicinas mais primitivas é justamente a simplicidade. A gente estuda uma parte teórica muito grande, que a princípio parece extremamente complexa. Tanto que são formações que começam geralmente com turmas grandes e poucos ali vão até o fim. Porque parece pra gente, principalmente nesse formato mais cartesiano do ocidental, aquilo fica impossível. E quando você se coloca na simplicidade da natureza, como mais uma parte dessa natureza funcionando e interagindo com tudo isso, a gente observa uma simplicidade dessas medicinas que é impossível pensar diferente, porque o corpo se entrega àquele sentir, não tem mais o pensamento. Existe a conexão com o que está acontecendo e principalmente com o que está sendo sentido ali. A natureza do nosso corpo conduz, não precisa da mente. E aí, quanto mais a gente se aprofunda nesse sentir, nessa percepção do corpo, menos conceito a gente usa. Menos conceito a gente precisa. Perfeito, tenho a mesma percepção sobre esse enriquecimento da Ayurveda e medicina tradicional chinesa. E é a mesma percepção que eu estou tendo aqui, né? Conforme você vai explicando da Ayurveda, tudo vai fazendo sentido com a medicina tradicional chinesa, os elementos, a parte, então tudo vai fazendo muito sentido. E depois é muito mais fácil de você entender a origem, né, das doenças, dos comportamentos, quando você começa a estudar e saber de tudo isso. É muito mais fácil do que o que a gente vê aqui, né, no nosso dia a dia, aqui da nossa medicina. Na verdade, essas que são as medicinas complexas, né? Tidas aí como complexas, diferentes, que são as que deveriam ser as mais usadas, né? Que a gente deveria seguir mais naturalmente, porque é impressionante o quanto faz sentido, tanto pra gente quanto para os animais. É muito bacana de reconhecer, assim. Isso, é a homeostase, né? E aí, algo que é impossível ser ocultado, escondido, é a homeostase. Porque ela traz o bem-estar, né, pra gente, pra eles. Então, quanto mais próximo disso a gente chega, é claro que clinicamente isso vai ser visível. E é só isso que essas medicinas buscam, né? A visão é toda na homeostase, é toda nesse equilíbrio. Então, com todos os conceitos que a gente aprende, e aí a gente vê lá, né, o Yin, o Yang, a teoria dos 5 movimentos e parte para os doshas da Ayurveda, tá falando a mesma coisa. Equilibra, sabe? É preciso que tudo esteja no seu lugar.
Cada coisa tem uma frequência. Aí a gente vai para a física quântica ainda, né? Trazendo a frequência de cada órgão, trazendo essa vibração de cada emoção com cada órgão. E aí a gente lembra lá da medicina chinesa que já fazia esse tipo de link das emoções com os órgãos e vendo inclusive a conexão mesmo entre emoção e físico, que a gente... O ocidental, ele separa isso, né? A gente passou por uma divisão do nosso próprio corpo. Físico é uma coisa, emoção é outra, não tem relação uma coisa com a outra. E quando tá tudo junto, se é um organismo, é sistêmico, é um sistema, né? A visão sistêmica lá mesmo das constelações, ela começa num microsistema e parte para um macro, e que quando a gente vê hoje sobre ecossistema, é só cada um estar no lugar, cada um está desenvolvendo a sua função. E é isso, algo disfuncional vai causar uma doença. Se eu estou me preocupando demais, eu não estou dentro da minha função, né? E aí isso vai afetar quem? O estômago, e essa parte do mental, tem muito de pita. Então a gente vai fazendo um desenho, ali vem com certeza, essa pessoa já está apresentando um refluxo, daqui a pouco vai virar uma gastrite, não tem sossego, não dorme, e aí começa uma coisa, vai interferindo na outra. E formando um único desenho, né? Um único sistema, que é esse olhar para o todo, com simplesmente mais equilíbrio. E pelo que você tem acompanhado, mais ou menos quanto tempo são rápidas essas respostas, esse equilíbrio, esses resultados, ou são tratamentos mais longos? A partir assim, como que funciona aí para a gente começar a sentir efeito mesmo, tanto na gente quanto nos animais? Sim, Mari, são respostas rápidas. Como você já trouxe, o animal, né, essa falta desse neocórtex mental, eles simplesmente reagem, sabe? É ação e reação. Então, se eu dou um estímulo certo para aquele animal, a resposta é muito rápida. E assim é com a gente também, porque quando a gente começa a perceber essas nossas emoções, nitidamente a gente já começa um trabalho com o nosso corpo de uma outra forma. Então o corpo começa já também a se sentir podendo manifestar, né? O que antes eu tinha que esconder, se eu tô com raiva, eu vou esconder. Não, agora não. Por que eu tô com raiva? Eu tô sentindo raiva. Isso já traz uma leveza, sabe? Já é uma outra relação que eu desenvolvo comigo mesma e claro, com as outras pessoas. Então é gostoso, porque a gente começa a ver, como eu disse, é uma resposta sistêmica. Então é o marido que traz alguma coisa sobre a esposa, que a esposa melhorou em alguma coisa, está mais calma. É o cachorrinho que às vezes não brincava e de repente chega, sabe, pegando uma bolinha. São respostas, e eu vivo muito isso com os meus velhinhos, essa coisa da brincadeira, da leveza na casa, sai daquela tristeza. Às vezes os tutores começam a pensar na morte desse animal 3 anos antes da morte chegar. Gente, ainda tem muita coisa, ao invés de pensar na morte, vamos pensar na vida, sabe? Esteja com esse animal presente, sabe? Amando, respeitando esse animal, respeitando a velhice que é natural. É o processo de que todos nós vamos passar de alguma forma. Aliás, que todos nós passamos todos os dias. A gente morre um pouco todos os dias. Então, esse estar presente na casa, no próprio corpo primeiro, né? Presente nas minhas emoções. Presente na minha dor de cabeça. O que aconteceu que eu tô com dor de cabeça? Isso já muda, Mari, muda a rotina daquela casa, muda de fato a vibração daquele ambiente, né? Cada um ali sendo o que pode ser.
Se eu tô aqui nervosa, deixa eu olhar, não adianta eu ficar nervoso com o outro e querer pegar coisas do outro. O que a gente vê é um atropelo, sabe? A gente querendo fazer muito mais do que dá conta, querendo ser mais do que é. E é claro que isso só pode levar ao adoecimento, não tem outro caminho. Então respira, né? Olha para o bichinho, pega e vai. Às vezes o tratamento, Mari, eu já tive uma pessoa que o tratamento foi colocar uma rotina de passeio, uma rotina de brincadeira para os animais e para a tutora. Acabaram os problemas da casa, porque era uma casa que vivia em pé de guerra. Os animais querendo brincar de madrugada, e aí a tutora não dormia, de manhã ia morta para o trabalho, e quando chegava em casa também não queria brincar e não tinha o menor contato com aqueles animais. E aí a gente olha profundamente para essa pessoa, né? Por que não tá na vida, não tá no hoje, tá sempre no amanhã ou sempre no trabalho? A gente tem estado muito no trabalho. E então voltar para um lugar de menos cobrança, de mais amor, de mais entrega. Estar com o animal, né? Eu tô com esse animal, deixa eu ver. É tão gostoso. Eu percebo, às vezes, eu tô angustiada com alguma coisa, com algum processo, e eu paro um pouquinho e olho para os bichos, sabe? Não tem como não rir, sabe? Não tem como, né, não achar aquilo uma viagem. Eu tenho cães engraçadíssimos e falo, olha a cura, sabe? Nossa, e aí aquilo, é claro que é por isso que é instantâneo. Eu me volto para um outro olhar, me volto para um outro momento, deixo aquilo que está fazendo mal e que não tem o que fazer. Quantas vezes, né, a gente passa por algo que não tem o que fazer agora. Então, isso é um exercício. Cada vez mais a gente vai se conectando com a gente, encontrando as nossas prioridades, o que de fato é importante para mim. Porque dentro dessa filosofia também mais natural, a gente chega à conclusão, Mari, que tudo que a gente acha que é fundamental na nossa vida não é. A gente, na verdade, desvaloriza absolutamente tudo que é essencial, que é exatamente a família, estar feliz, né? Estar com os animais, estar com quem a gente ama. E eu costumo, às vezes, em aula mesmo, né? O que você precisa e o que você quer. E aí é muito bonitinho, porque o que eu quero, às vezes, né, o aluno bota um monte de coisa e que no fundo não quer, porque a gente quer o que a gente precisa mesmo. E o que precisa é muito simples. Sim, normalmente é na hora do aperto, só que a gente vai se dar conta e que vai cair a ficha, Sim, infelizmente, né? Na hora que o bicho exatamente. pega, que você percebe o que é importante de verdade. Normalmente é assim que vem os aprendizados, né? Não é na dor. Pois é, então não precisa, né? Tem uma bibliografia que eu sempre indico, grande, tem livros que trazem muito sobre isso. Por exemplo, da Ana Cláudia Quintana, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Porque quando exatamente isso que você traz, esse momento, sabe? Não precisa chegar lá, porque as pessoas que chegam lá e olham para trás começam a observar o que realmente é importante, né? E a gente olha para tudo que a gente viveu. Então, se eu fico esperando aqui para viver depois, né? Eu tô aqui agora, eu tô trabalhando para viver amanhã. Hoje eu tô só trabalhando. Vai chegar depois e vai se encontrar com um vazio, né? Porque não teve vida. Então é uma vida morta. É uma vida sem alegria, sem a verdadeira realização. Então é muito profundo, né? Mas é o momento, né? Eu acho que o planeta está precisando desse olhar. A gente tem vivido pontos muito desafiadores, mas que trazem a gente esse momento, né, da dor, que faz com que a gente olhe para o que realmente é essencial, né? O que eu quero na minha vida, o que me faz feliz, o que toca a minha alma, né? E faz com que vale a pena estar aqui. E aí é sempre muito simples mesmo. Bacana. Tem mais uma pergunta, acho que é a última já.
Quem tiver, manda aí as últimas que a gente tá já no nosso tempo. Oh, meu Deus, já! Passa rápido, né? Super perguntou. E o ciclo circadiano é universal para humanos e animais ou cada um tem um ciclo específico? Exemplo, diferença dos ciclos para gatos, cachorros, pássaros. E tinha uma outra aqui que ele pergunta antes da abordagem se na Ayurveda também tem isso do ciclo circadiano. É, opa, voltei. Então, tudo é muito individualizado. Não tem esse ciclo fechado para o humano e é igual. O ser humano já não é igual, né, gente? O ser humano, se a gente para olhar indivíduo, olha homem e mulher. Não tem como ter o mesmo ciclo de nada. Somos indivíduos, somos, né, um multiverso aqui dentro. Então, não existe. É o Christopher, né, que perguntou? Não tem regra. E cada vez mais esses conceitos fechados, quando a gente utiliza, impede que a gente veja já uma verdade absoluta, impede totalmente o acesso à realidade. Então, quando a gente vai, através da observação, como aquele organismo funciona, porque é isso que a Ayurveda traz, apesar, né, de ter colocado uma humanidade em 3 doshas, eu acho isso fantástico, mas ali dentro existe uma série de características que formam o ser humano, né? A visão sistêmica, ela é muito bonita dentro disso, né? Que eu sou metade meu pai, metade a minha mãe. Impossível, nem as minhas irmãs que trazem a mesma genética. Lá em casa somos 4 mulheres totalmente diferentes. Então, como a gente vai fechar, né? Isso é o cartesiano. O cartesiano, nosso mental, tem a necessidade do protocolo. A gente busca esse protocolo. 2 mais 2 são 4. E aí, o que a minha alma busca é sempre olhar, será que são 4 mesmo? Peraí um pouquinho. Eu saio desse protocolo. Eu sou muito contra a regra. Eu acredito sempre na exceção. E aí eu vou ali, o que essa exceção tem? É a resposta que eu queria ouvir. Muito bom. Eu Sim, também sou mais assim, desse pensamento. claro que somos cíclicos, né? A gente é cíclico mesmo, mas não é porque, né? Não é porque eu tenho meu ciclo e estou nesse período de acordo com lua, de acordo com o ano, de acordo com o ano chinês, que você vai estar da mesma forma. Não. Então, não tem protocolo, Christopher. Observa, interage, né, com o que aquele animal está mostrando, porque é o corpo que fala. Não é mais um protocolo determinado, é o corpo. É essa leitura que eu faço todo o tempo. E aí a gente até tem, né, um pouco, que também eu gosto muito, que comecei lá atrás, essa coisa da leitura das doenças, a metafísica da saúde, mas até isso não é regra. Sabe, se eu entro naquilo que pulmão é tristeza, por exemplo, da medicina chinesa, eu deixo de acessar coisas tão bonitas e tão únicas que eu só vou aprender com aquele corpo, que aí deixa de fazer sentido para mim. Eu sou direcionada, é isso que eu olho para todos os protocolos como uma direção. Claro que existe um conhecimento ali, eu não estou rasgando tudo e jogando fora. Eu me permito ser guiada por ali, mas não fecho um tratamento ou fecho uma conclusão, sabe? Concluo algo sobre aquilo pelo protocolo. Não, aí jamais. Não Ok? existe, né, um manual ali de instruções que Não, você não. segue. A vida não tem manual, gente. A vida não tem manual mesmo. Cada um tem uma história, uma origem, então não dá pra gente levar todo mundo
para a mesma receita, né? Exatamente, Mari. Então, ele falou empirismo em essência, acho ótimo. A Juliana falou, ó, a Ju tá aqui assistindo a live com a gente. Ah, Ju! Obrigada, Silvia, a live foi incrível, parabéns, papo riquíssimo. Ah, gente. A Ju Bram, acho que é esse o nome dela. Muita gratidão por poder ouvir você, Silvia. Comungo com muitas das suas palavras e me sinto fortalecida ouvindo você falar. Respeitar os animais como animais é maravilhoso. Aí concordo com o Sim. pensamento fora do maniqueísmo, cartesianismo. Muito bom. É incrível. Gente, a Eu gente fico tá. encantada com esse assunto. Ah, Eu ficaria horas, eu adoro saber de tudo isso, todas essas sim. medicinas, né, alternativas, que a gente fala alternativa, mas na verdade, para mim, elas que deveriam ser as principais, né? Não sei por que inventaram esse nome. Eu sempre fico, gente, mas não é essa a alternativa. A alternativa deveria ser outra. Mas Essa é que essa Jesus fala. história, né, Mari? Mas é justamente a história quando não se tinha mais uma alternativa, porque a gente vem. A medicina natural, ela foi vista por muito tempo como ocultismo, bruxaria. Uhum. Então isso traz um campo de desconfiança, não é de Deus. Uhum. A minha mãe, gente, uma vez foi no movimento de constelação com o cavalo e contou pra minha amiga. Eu vim saber se isso é de Deus. E aí quando ela falou, eu falei, não, mas e aí? Ela achou? Sim, eu falei, ai, que bom, eu me sinto abençoada agora. Porque, é claro, a gente traz essa memória. É por isso que ela foi vista por muito tempo dessa forma. É aquilo que não tem comprovação científica, é pagelança, né? É benzeção, aquilo ali é espiritual. E não, porque olhar para as nossas emoções, olhar para a individualidade parece mesmo, parece espiritismo, tem uma coisa ali estranha. E quando no fundo, gente, é o ser humano podendo ser humano, né? Podendo sentir as emoções, estando presente, consciente sobre os processos, porque a única coisa que eu posso conhecer na vida sou eu mesma. Mari, não existe outra coisa que eu possa acessar plenamente como eu acesso o meu corpo. Eu posso mentir para você, mas eu jamais vou mentir para mim. E aí isso é a integração, né? Hoje a medicina é integrativa, porque ela integra o indivíduo à natureza, mas principalmente a própria espécie. Sou eu me reconhecendo, sou eu me conhecendo, sou eu me curando, evoluindo. Eu tô aqui para isso, pelo planeta. Não é daí o grande sistema, porque estamos um pelo outro mesmo, sabe? Fazendo pela evolução do todo, não é o egoísmo, né, da espécie humana. Não, a gente está no mesmo lugar. E aí quando a gente se coloca nesse cantinho de mais humildade, a gente fica também mais funcional para o planeta. E aí todos podem ficar mais saudáveis. E é esse o convite que a gente tem vivido, né? Olhar para o planeta de uma forma mais respeitosa e com o ser humano mais integrado, sabe? Mais feliz, mais pleno. Uhum. É isso. É isso, gente. É o que a gente acredita aqui, é o que a gente também tenta trazer, é o que eu, né, eu falo que na minha vida era o contrário. Eu vivia tudo isso, mas não tinha parte teórica. Então, eu era aquela criança que ficava doente, minha mãe me dava chá de alho. Então, eu sempre já vivi tudo isso, né, sem ter a parte teórica. E aí, eu sou amiga da Ju desde a infância, então acompanhei toda a trajetória dela de estudo e tudo mais. E aí ela foi me trazendo a teoria para tudo aquilo que eu já sentia na prática, só que eu não sabia, né, a base teórica de tudo isso. E aí depois em contato com a Qualivete e tudo mais, foi cada vez enriquecendo e dando mais a base mesmo do porquê das coisas, né? Porque que essa planta é boa para aquilo, porque que esse tratamento, porque fazendo isso. Então,
Isso é muito legal, assim, porque eu vivia, mas não tinha a teoria. Normalmente é o contrário, né? As pessoas vão estudando e vão mudando o seu estilo de vida. E comigo aconteceu o contrário. Sim, Eu já percebia como tudo isso fazia efeito, só que eu não sabia por quê. E aí, cada vez mais, quando eu vou conhecendo e tendo acesso, né, primeiro à medicina chinesa e agora a Ayurveda, então é muito legal como tudo faz sentido e tudo é aplicável na nossa vida e como a gente vê resultado com tudo isso e com os nossos animais. Eu tenho a minha cachorrinha aqui de 18 anos, que também é super adepta, eu brinco que é a mãe da ah, Maribé. Então, tudo que tem, ela vai fazendo, eu vou agregando aqui. Cada coisa nova que eu vou aprendendo, que alguém faz um curso. Então, entra a medicina quântica, entra a CBD, entra isso, tudo. Ela vai aqui de cobaia e é incrível como a gente vê resultado e cada vez ela se mantém bem. Às vezes tem algum sustinho ou outro, a gente continua aqui na medicina, né, integrativa com os tratamentos e ela responde muito bem a tudo isso, assim, sem eu precisar, né, recorrer a outros recursos que a princípio podem parecer que trazem ali um resultado rápido, mas que acaba prejudicando mais um monte de coisa, né? Às vezes você dá uma sim. medicação que aparentemente vai resolver alguma coisa e no futuro acaba prejudicando outras. Então é muito legal como eu posso ver tudo isso, como eu aprendo sempre aqui com vocês, né? Como eu falei no começo da live, eu não sou veterinária, eu sou publicitária e acompanho aqui a Qualivete. Então é muito legal sempre aprender. Aprendo muito aqui com as lives, com vocês, com o pessoal da equipe que faz aqui, né, o tratamento da Mel. Então é sempre muito bom receber vocês. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter passado aqui essa quinta-noite com a gente, ter compartilhado o seu conhecimento. Então a gente só agradece e te espera mais vezes, porque olha, tem bastante assunto. Tem muita coisa, gente. Ó, a gente tem Ai, para várias lives aqui. É muito gostoso falar de sim. tudo isso. A gente vai aprendendo e acho que a humanidade mais que nunca está precisando, né? Já está gritando aí o universo para a gente tomar uma atitude, mudar, né, os nossos hábitos, os nossos conceitos. Então, mais do que nunca a gente ajuda aqui fazendo esse trabalho de passar conhecimento e trazer essa visão para vocês, porque, né, a gente precisa mudar aí, porque, né, estamos entrando em colapso. Então, mais do que nunca, Exatamente. a gente precisa rever aí e voltar para as nossas essências, para tudo isso. Isso, a gente precisa de olhar mais para a vida, né? Em todos os sentidos, sabe? Parar de olhar para a doença, para a dor, para a morte. Porque se a gente não está olhando para a vida, a gente está indo para outros caminhos. Quando a gente olha para a vida, é por isso que essas técnicas são tão aplicáveis, como você disse. A gente vai vivendo com elas, porque não é uma receita que eu faço para aquele momento que eu estou doente. Não, é para eu não ficar doente. Então Exatamente. é todo dia, é um caminho diário, né? De autoconhecimento, de busca, de atenção com o próprio corpo, atenção com as emoções. Então é maravilhoso, é um caminho sem volta mesmo. Esse caminho do autoconhecimento, ele é sem volta e é maravilhoso e é muito fundamental também para qualquer profissão, né? Tanto que a gente está aqui batendo papo, você é publicitária, porque é isso, não é sobre profissão, não é sobre curso, né? É sobre ser humano, é sobre estar vivo. Ó, e eu que agradeço. Um beijo enorme na Mel, gente. Quero conhecer a Mel. 18 aninhos, tá firme e forte aqui, ó. Eu foco só na saúde aqui. Não me passa outra opção. Fala, ó, a Mel vai longe, hein, gente? Exatamente, Mari, tá vendo? Esse é o exemplo, é isso aí, a gente não precisa de buscar longe, você tá aí com essa consciência, trazendo essa leveza, é isso daí, isso é o amor, né? E essa é a troca nossa com eles, que bom, que sorte é de vocês, viu? Ju, ai, você também, Ju, obrigada. E vamos, gente, vamos fazer mais, porque o negócio aqui, adorei essa casa, quero voltar, fui muito bem recebida. Ai, que bom. A gente adora. A gente tem uma energia super boa.
simpática, explica super bem, então tá sempre bem-vinda. Ah, Mari, fofa, obrigada. Gente, a vocês que participaram também, tão queridos vocês, obrigada mesmo. E a gente vamos nos acompanhando, né? Porque é esse tipo de conteúdo que a gente quer conversar mesmo, que a gente quer trocar. Não quero falar de coisa ruim, não. Isso. Aí, quem está acompanhando aqui, que ainda não segue a Silvia, segue lá o Instagram dela. Quem veio por ela, segue aqui o nosso. E aí a gente vai conversando. Podem mandar dúvidas, perguntas, sugestão de tema para as lives. E aí a gente continua aqui se acompanhando. Sim! Um Beijão, beijo, obrigada. Vou deixar a live gente! salva, encaminha para os amigos, hein? Quem estava aqui. Com certeza! Um beijo!